Olá, galerinha do quinto ano, que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje para mais uma aula de português. Tá? Vamos aí estar revisando os nossos assuntos. Peguem aí a ficha de atividade de vocês. Vamos lá, abram aí na página 35. Vamos lá, preparados? Então vamos estar aí revendo o A com H. Ele vem junto aí do H e acentuado, um acento agudo, ou o A normal. Você sabe quando utilizar cada um? Lembra lá das regrinhas, das nossas regrinhas? Então, elas estão aí, ó. Complete abaixo, no caso, com cada definição. Quando que a gente usa o H, o A com o H, acentuado, ou apenas o A. Aí, veja, é preposição, exprime tempo futuro ou distância. Isso aí, então é o A sem o H, muito bem. Né? Ele fica somente o A. Ó. Agora, é verbo e exprime passado. O A com H, isso mesmo. Pode ser substituído por havia, existia, né? Então, aqui fica o A com H, certo? Isso aí. Então, há essa regrinha aí, pra gente sempre estar lembrando aí dessa regra, certo? Então, sempre que é verbo, lembra, verbo, o A fica com H. Isso aí. Segunda questão. Leia atentamente as alternativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e F as falsas. Com a frase no plural, o A permanece no singular. E aí, o A com H, né? Permanece no singular? Sim, né? Ele permanece no singular, então aí vai ser V. Na segunda frase, com a frase no plural, o A com H passa para o plural, vai ficar H-A, acento agudo S. E aí? Não, né? Então essa aí é falsa. Ele permanece a mesma coisa, tá? Ele vai ficar aí, no caso, falso. Aí, última alternativa. Em frases que o A expressa passado, pode ser substituído pelo verbo ter, ter ou fazer. Aí, sim, né? Ele pode ser substituído por verbo. Então, V vai ficar VFV, tá? VFV. Ele pode ser substituído por verbo. Na terceira questão, leia atentamente as frases a seguir e em seguida reescreva-as substituindo o A com H aí por T ou AV. Olha aí, a gente vai colocar em prática aí, substituindo pelo verbo. Quando possível. Na primeira aí, há muitos anos que não vejo Miguel. Então ficará substituindo. Faz muitos anos que não vejo Miguel. Veja, foi substituído o A com H aí por faz, do verbo fazer. Muito bem, continuando. Há muito tempo que não comia doces. Veja que o A aí a gente vai substituir por tem, do verbo ter. Tem muito tempo que não comia doces. Isso aí. Na quarta questão agora. Complete corretamente com o A normal, né? Ou o A aí com o H. E quando necessário, com o A acentuado, ou seja, com o A craseado, né? O acraseado, recordando aí, é para quando o substantivo que vem aí depois dele é terminado com A, né? Ou seja, é feminino. Aí a gente utiliza o A craseado. Né? Como aí, olha a primeira frase. Fomos à
praia esse final de semana. Então, veja, a praia. Veja que o substantivo aí, praia, né? Ele é terminado com A, ele é feminino, uma palavra feminina. Então, o A fica craseado, certo? Aí, próxima frase. Há 3 anos fui para a Inglaterra. Então, aí vai o A com H, porque eu posso substituir por faz, do verbo fazer, não é? Faz 3 anos que fui para a Inglaterra. Continuando. Estamos morando a 5 quilômetros do metrô. Então, aí, ó, a é normal, sem ser acentuado, certo? Porque o substantivo, veja aí, o numeral 5, aí, ele é terminação com O. Aí, por isso que o A não está acentuado. Ele é só a preposição. Semana que vem vou à Europa. Aí veja aí o A acentuado. Porque é como se houvessem dois As nele, né? É um A mais A, na verdade. Porque é como se eu fosse falar a frase aí, semana que vem vou para a Europa. Veja que contempla 2 As. Aí como há esses 2 As em um só, aí fica o A craseado, né? Então, continuando aí. Na página 36. Aí, ó, vamos ver a história aí do médico, né? O médico e o monstro. Olha aí, vamos direto às frases. Leia as frases a seguir e conheça um pouco sobre esse livro. Essas frases aí foram retiradas do livro, tá? Aí vamos lá. Há uma semana que ando aterrorizado, prosseguiu Pauli, né? Obstinado, não fazendo caso da pergunta, e já não aguento mais. Próximo aí. Mas há mais de 10 anos que Henry Jekyll se foi transformando num ser demasiado caprichoso e fantasioso para o meu gosto. Próxima frase. E que há muito barulho, disse com uma simplicidade tal que me devolveu a tranquilidade. Então, veja que nessas 3 frases aí, o A está com H. Porque ambas as frases podem ser substituídas por verbo, né? Aí aqui mais abaixo, ó, nessas frases podemos perceber que a narrativa faz o uso do A com H e ao expressar o sentido do verbo no passado. No entanto, existem também outros usos do verbo em que a forma A com H não significa o tempo passado. Em qual dos exemplos acima o A aí não significa tempo passado? Justifique. Então, em qual dessas 3 frases aí não está indicando passado? Na última, né? E que há muito barulho, né? Então, ele é usado aí no sentido de quê? Qual verbo seria aí? No sentido de existir, né? Que existe muito barulho, né? Se fosse estar aí fazendo a substituição. Então, você vai estar colocando aí na terceira frase e colocando no sentido aí de estar do verbo existir. Ok? Aí, a seguir, você lerá mais algumas frases aí do mesmo livro que foi retirado essas anteriores.
As frases apresentam lacunas e você deverá preenchê-las com o A com H ou A ou as sem o H. Depois de preencher, justifique o porquê de ser utilizada a letra H ou não. Na primeira, vamos ler logo a frase e ver qual contempla aí, se é o A com H ou sem H. Mão dos mortos estão nas minhas entranhas. Elas ditam os meus movimentos. Estão em mim, guiam-me. Aí será o quê? O A com H, ou o A normal, ou A normal no plural. Isso mesmo, o A normal no plural, né? Porque ele aí vai ser um artigo, ele já não é mais uma preposição. As mãos dos mortos. Então, ele passa a ser artigo, ok? Muito bem. Então, continuando aí. Aí você vai estar colocando aí abaixo, tá? Nessa justificativa, aqui no tracinho abaixo, você vai colocar as, e é um artigo e não leva H, tá? Ele quer a justificativa, então não esquece de colocar abaixo. Próxima frase. O advogado Hudson estava já há alguns minutos no seu posto, quando ouviu aproximarem-se, alguns passos ligeiros e misteriosos. Então, esse A aí seria o A com H acentuado, isso mesmo, né? Ele substitui por um verbo. Ele encaixaria aí, ó, havia, né? Ó, o Hudson estava, já havia, olha só, fazendo a substituição, havia alguns minutos. Então veja que o verbo se encaixaria perfeitamente na frase, né? Então a gente pode estar vendo aí, fazendo essa substituição para conseguir, no caso, estar decifrando e recordando aí, vendo se encaixa, se não encaixar, porque a gente lembra lá da regrinha que ele não é, né? Só se for, ele só é com H se, no caso, ele poder ser substituído por um verbo, tá? Próxima frase aí. Os seus amigos eram os membros da família ou aqueles a quem conhecia há muito tempo. Olha aí, a quem conhecia. Então, esse aí, ele é preposição. Muito bem, ele não pode ser substituído por um verbo. Ele não retrata também o passado, né? Quem conhecia há muito tempo, olha lá, que tanto expressa o passado, como também fala de tempo. Então, ele é o verbo, né? Ele se encaixa perfeitamente aí também o havia muito tempo. Então, a gente sempre colocando esse encaixe, a gente acaba tendo mais convicção se realmente ele é com H ou sem H, se é preposição, se é artigo, né? O artigo ele vem geralmente lá no início das frases, né? E entra lá também no plural. Pode ser substituído colocando no plural. Certo, gente? Então, hoje nossa aula fica por aqui, tá? Vamos findando aí essas duas páginas. Na próxima aula vamos estar dando continuidade, ok? Então, por hoje, vamos ficando por aqui e até nossa próxima aula, tá? E não esquece, dá lá o seu link e coloca seu nome abaixo. E não esquece de estar mandando aí a foto pra tia ver, vendo tudo certinho aí que vocês fizeram, tá? Junto com a tia. Tenho certeza que todos vocês fizeram. Então, manda pra tia, tá? A tia tá aguardando a sua tarefa. Então, beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.